Um avião comercial pode custar centenas de milhões de dólares, pode ter motores de última geração, pilotos treinados durante anos e uma rede global de aeroportos preparados para recebê-los. Mas há algo muito mais simples que decide se esse avião decola ou não, e é ter combustível disponível no aeroporto. E isso, que normalmente damos como certo, se tornou uma das grandes preocupações da Europa e do resto do mundo para esta temporada. Não se trata de teoria distante ou problema menor. A aviação europeia está observando atentamente uma crise que combina geopolítica, petróleo, rotas marítimas, refinarias, companhias aéreas e a economia real. No centro de tudo, aparece um ponto no mapa que, embora muitos passageiros nunca tenham ouvido falar, pode afetar diretamente o preço da sua passagem ou até mesmo a continuidade do seu voo, o Estreito de Hormuz. Por essa região, circula uma parte fundamental do petróleo e dos produtos refinados que saem do Golfo Pérsico, entre eles o combustível de aviação. E a Europa, que consome mais Jet A1 do que produz, depende de importações para sustentar uma parte importante de sua operação aérea. O problema é que, com a crise no Oriente Médio, os carregamentos de combustíveis dessa região para a Europa foram interrompidos ou reduzidos drasticamente. E quando isso acontece, justamente antes do verão, a temporada de maior demanda do ano, a situação deixa de ser apenas uma questão do mercado de energia e passa a se tornar um problema direto para as companhias aéreas, assim como para os aeroportos e os passageiros. Surge aqui uma notícia difícil de entender à primeira vista. Por exemplo, Lufthansa anuncia o cancelamento de cerca de 20 mil voos, enquanto a Ryanair, uma companhia de baixo custo, pelo menos por enquanto, não faz um corte equivalente. Então a pergunta é inevitável: por que uma companhia aérea tradicional europeia corta milhares de voos e uma de baixo custo consegue resistir melhor? A resposta não está em uma única causa, ela está no tipo de combustível que os aviões usam, na dependência europeia do Jet A1 importado, na economia das rotas curtas, na estrutura de custos de cada companhia aérea e em uma ferramenta financeira fundamental, a cobertura de combustível, conhecida como hedging. Hoje explicaremos por que a Europa pode ficar sem combustível de aviação. Por que o Estreito de Hormuz impacta voos na Europa e não em outros continentes? Por que as rotas curtas são canceladas primeiro? E por que Ryanair e Lufthansa reagem de maneira tão diferente diante da mesma crise? Por trás de um avião que não decola, nem sempre há uma falha técnica. Às vezes, há algo muito maior, uma cadeia logística global que começou a se romper milhares de quilômetros antes. Bem-vindos a mais um vídeo do mundo da aviação. Para entender essa crise, é preciso começar pelo básico. O combustível da aviação comercial é chamado de Jet A1 na maior parte do mundo, ou Jet A nos Estados Unidos. Eles são quase idênticos, com uma pequena diferença no ponto de congelamento. Mas por que não se pode usar outro tipo de combustível? Para funcionar bem, um motor de turbina precisa atender a uma densidade energética específica, um ponto de congelamento abaixo de 47 graus Celsius e uma pressão de vapor controlada para que não evapore em altitude. Que evite a formação de depósitos em los injectores del motor. A pergunta-chave aqui é: de onde vem o Jet A1 que os aeroportos europeus usam? Do total de querosene de aviação, ou Jet A1 que já está refinado, ou seja, pronto para uso, 43% vem do Golfo Pérsico. Arábia Saudita, os Emirados, Kuwait construíram uma indústria de refino voltada para abastecer as companhias aéreas europeias, e todo esse querosene precisa atravessar o mundo. Isso é importante porque não se trata apenas de um combustível que queima. O Jet A1 precisa atender a condições muito específicas. Ele precisa manter suas propriedades em temperaturas extremamente baixas porque um avião comercial pode voar a mais de 10 mil metros de altitude, onde a temperatura externa pode estar muito abaixo de zero. Também deve ter uma densidade energética adequada, uma estabilidade química específica, uma viscosidade controlada e um comportamento seguro. Dentro dos sistemas de combustíveis do avião. Em outras palavras, o combustível faz parte da segurança do sistema. Não se pode substituir por qualquer combustível, como a gasolina que usamos em nossos automóveis ou qualquer outro derivado parecido. Um motor turbofan moderno está certificado para operar com combustíveis muito específicos e dentro de normas muito rigorosas. Assim, ao falar de escassez de combustível aeronáutico, não se trata só da falta de petróleo. Pode haver petróleo e, ainda assim, faltar hidrogênio. Faltar Jet A1 em determinados aeroportos, porque primeiro é preciso extrair o petróleo bruto, depois refiná-lo, em seguida transportá-lo, armazená-lo, distribuí-lo, controlá-lo e carregá-lo no avião.
Essa cadeia opera diariamente com grande precisão. Normalmente passa despercebida, mas se uma parte é interrompida, todo o sistema sente a pressão. Aqui está um ponto central. Aeroportos geralmente não mantêm grandes reservas para meses de operação, apenas tanques. Funciona com um sistema de abastecimento contínuo. O combustível chega, é armazenado, é controlado e é consumido de forma permanente. Não é, obviamente, um depósito infinito. Isso torna a aviação especialmente sensível a interrupções longas no fornecimento. No início, o impacto aparece no preço, depois no planejamento, depois nas rotas menos rentáveis e, se a crise continuar, pode acabar em cancelamentos. O Estreito de Hormuz é um dos lugares do mundo onde a geografia se transforma em poder estratégico. Fica entre Irã, Omã, Emirados Árabes Unidos e conecta o Golfo Pérsico com o Oceano Índico. Sua importância é enorme, porque ali passa uma parte substancial do petróleo mundial e também produtos refinados, como combustíveis já prontos para serem utilizados, entre eles o combustível de aviação que abastece diversos mercados, incluindo o europeu. A Europa tem um problema estrutural: consome mais combustível de aviação do que produz. As refinarias não cobrem toda a demanda de jet A1, por isso, a Europa precisa importar uma parte importante. E nos últimos anos, o Oriente Médio se tornou um fornecedor-chave, graças aos seus grandes complexos de refino e à sua capacidade de produzir combustíveis em grandes volumes. Enquanto tudo funciona, o sistema parece normal. Os navios saem do Golfo, cruzam rotas marítimas, chegam a portos europeus e, a partir daí, o combustível segue seu caminho para aeroportos e centros logísticos. Mas se o Estreito de Hormuz se tornar inseguro, a cadeia se complica imediatamente. A Europa pode buscar nos Estados Unidos, na África ou na Ásia e também ajustar sua produção interna. Mas isso leva muito tempo, custa mais dinheiro e nem sempre é suficiente para substituir os volumes perdidos. É preciso distinguir entre crise de preço e crise de disponibilidade. Se o combustível encarece, a companhia aérea enfrenta prejuízos, mas pode seguir operando se conseguir adquiri-lo. Por outro lado, se o combustível não está disponível onde é preciso, a situação muda totalmente. Não é mais questão de pagar caro, mas de escolher quais voos serão operados ou não. Esse é o medo subjacente na Europa, uma crise inicialmente econômica que se transforma em uma crise física de abastecimento justamente na temporada de maior demanda. A data não é um detalhe menor. O verão europeu é o momento de máxima pressão para o sistema aéreo. Há mais passageiros, mais voos, mais rotatividade de aviões, mais conexões, muita demanda turística e mais necessidade de combustível. Uma companhia aérea pode absorver uma pressão no abastecimento na baixa temporada com menos impacto, podendo reduzir frequências, reorganizar aviões ou cancelar algumas rotas com menor demanda. Mas no verão, a margem é muito menor. Os aviões costumam ir mais cheios, os aeroportos trabalham perto de sua capacidade e os passageiros já têm férias, hotéis e conexões comprados. A companhia anunciou um corte de cerca de 20 mil voos de curta distância dentro do seu programa de verão. O número impressiona, mas é preciso interpretá-lo corretamente. Isso não indica que a companhia vai parar ou que sua malha está colapsando. Indica que está retirando da programação parte dos seus voos menos lucrativos, principalmente em rotas curtas ou regionais, para economizar combustível, reduzir custos e proteger rotas principais. Voo curto nem sempre é barato para a companhia aérea. Embora percorra uma distância menor, ele tem mais custos fixos semelhantes aos de um voo longo: o salário da tripulação, taxas aeroportuárias, serviços de solo, manutenção, uso de slots, embarques, etc. Além disso, a decolagem e a subida são fases de alto consumo. Em um voo curto, essas fases representam uma parte proporcionalmente maior da viagem. Já em um voo longo, o avião passa muitas horas em cruzeiro, onde o consumo por quilômetro transportado pode ser muito mais eficiente. Assim, quando o combustível encarece, as rotas curtas são as primeiras a ficar sob pressão. Mas na Lufthansa há outro fator: seu modelo de rede. Essa companhia segue o modelo tradicional de hubs. Seus grandes centros, como Frankfurt ou Munique, na Alemanha, funcionam como nós, onde chegam passageiros de várias cidades europeias para conectar com voos mais longos. É o modelo clássico de uma companhia aérea tradicional conectar cidades pequenas por meio de uma rede global. O problema é que muitas dessas rotas regionais não são necessariamente fortes por si só. Sua função, principalmente, é alimentar os voos mais longos. Se o combustível fica mais caro ou mais limitado, essas rotas ficam expostas.
Então, a Lufthansa faz um cálculo. Se um voo curto tem baixa rentabilidade, consome combustível caro, ocupa tripulação e avião, e ainda pode ser substituído por outra frequência, outro hub, ou até mesmo uma conexão terrestre, talvez seja melhor cancelá-lo. Já um voo internacional cheio, com passageiros de negócios, carga aérea ou conexões internacionais, é bem mais difícil de alterar. Gera mais receita, tem mais valor econômico e sustenta melhor a economia de rede. Por isso, a Lufthansa não cancela voos aleatoriamente, mas protege suas operações e corta onde o impacto econômico do combustível é mais difícil de justificar. Agora, se o combustível afeta todo mundo, por que uma companhia como a Ryanair não aparece fazendo um corte equivalente? A resposta pode estar no seu modelo de negócios. Ryanair não funciona como a Lufthansa, ela não depende de uma grande rede de conexões intercontinentais alimentadas por voos regionais. Sua operação principal é ponto a ponto, ou seja, levar passageiros de uma cidade a outra, com rotas que precisam ser lucrativas por si mesmas. Isso muda toda a lógica. Uma rota da Lufthansa pode existir para alimentar um hub, mesmo com baixa lucratividade individual. Uma rota da Ryanair, por outro lado, normalmente sobrevive se gerar dinheiro de forma direta. Se não funcionar, é eliminada ou substituída por outra. A flexibilidade é vantajosa em crises. Além disso, a Ryanair possui custos bem mais baixos. Opera com alta densidade de assentos, escalas curtas, alta utilização diária das aeronaves e política de tarifas baixas. Mais receitas adicionais como bagagem, prioridade, faz com que seu custo por assento seja muito baixo e quando o combustível aumenta, ter um custo baixo por assento. É uma defesa muito importante diante de crises. Também ajuda a homogeneidade da sua frota. Esta companhia opera principalmente com aviões Boeing 737, o que simplifica sua manutenção, treinamento, planejamento, peças de reposição e operações. Uma frota simples não elimina o problema do combustível, mas reduz outros custos e permite reagir com mais flexibilidade. Por outro lado, um grupo como a Lufthansa lida com uma estrutura muito mais complexa. Diferentes companhias aéreas, diferentes hubs, diferentes tipos de aviões, voos regionais, voos longos, passageiros em conexão, serviços premium. Essa complexidade traz vantagens quando o mercado está forte, mas também pesa mais quando os custos disparam. Então, a diferença não é que a Ryanair não precise de combustível, a diferença é que o modelo dela consegue absorver melhor o impacto por um tempo. Mas há um limite, o que acontece? Para entender por que algumas companhias aéreas resistem melhor do que outras, é preciso falar sobre hedge. O hedge é uma proteção financeira de combustível. Basicamente, a companhia aérea fixa antecipadamente uma parte do preço que pagará pelo combustível nos próximos meses. Se o preço subir, ela fica protegida. Se o preço cair, pode acabar pagando mais do que o mercado, mas evita uma surpresa brutal. É parecido a contratar um seguro, não evita que o problema aconteça, mas reduz o impacto econômico. E a Ryanair? Ryanair cobre boa parte de suas necessidades de combustível. Algumas companhias de baixo custo também fazem isso agressivamente. Ryanair, por exemplo, historicamente utilizou coberturas fortes para se proteger contra aumentos no preço do petróleo. Pero este sistema tiene una limitación fundamental. Protege contra el precio, pero no contra... Falta física de combustível. Se o Jet A1 está caro, uma cobertura pode ajudar. Se ele não chega ao aeroporto, a cobertura não serve para operar o voo. Se trouxermos tudo isso para o nível do passageiro, a pergunta é simples: qual voo poderia estar mais em risco se a crise continuar? Não é possível dar uma resposta absoluta, porque cada companhia aérea tem seu próprio planejamento, como vimos, mas podemos identificar padrões. Os voos de curta distância, operados por companhias aéreas tradicionais, são os mais vulneráveis, especialmente se forem rotas com baixa ocupação ou muitas frequências diárias. Também estão expostas as rotas regionais que alimentam os hubs, porque podem ser importantes para a conectividade, mas frágeis do ponto de vista econômico. Por outro lado, os voos longos costumam estar mais protegidos, não porque consumam pouco, na verdade consomem muito mais, mas porque geram mais receita, transportam mais passageiros, levam carga e fazem parte do núcleo estratégico das grandes companhias aéreas. As companhias low cost podem resistir melhor, principalmente se tiverem custos baixos, aviões cheios e rotas lucrativas, mas não são imunes. Se a falta de combustível se agravar, elas também terão que escolher quais voos operar e quais cancelar. O curioso dessa crise é que ela nos faz enxergar a aviação como ela realmente funciona. Muitas vezes falamos de aviões por causa da sua tecnologia, motores, asas, materiais, compostos, aviônica, autonomia, eficiência, como sempre fazemos aqui neste canal.
Mas por trás disso, há uma economia concreta. Um avião precisa voar bem e com uma conta que feche. O combustível costuma ser um dos maiores custos de uma companhia aérea. Se o preço sobe muito, muda toda a equação. O que ocorre se o preço sobe? Algo que fazia sentido pode se tornar desnecessário e a frequência pode deixar de existir. O avião antes útil em certas rotas pode ser realocado para outra. A parte que muitas vezes fica fora das manchetes é que se houver uma falta física de combustível na logística, ninguém mais vai voar. A aviação não é apenas uma indústria de aviões, é uma indústria de margens. El combustible puede decidir quién gana, quién pierde o quién directamente deja operar em uma rota. Mas então, para concluir, a Europa pode ficar sem combustível de aviação neste verão? Já vimos que consome mais Jet A1 do que produz porque depende de importações. Uma parte importante dessas importações vem do Oriente Médio e o Estreito de Hormuz está em crise justamente quando a demanda aérea europeia atinge seu ponto mais alto. Lufthansa cancela milhares de voos porque sua malha tem muitas rotas curtas e regionais. Com o combustível caro, perde rentabilidade. A companhia aérea está protegendo seus voos mais importantes e cortando onde o impacto econômico é mais forte, mesmo que isso não nos agrade como passageiros. A Ryanair, por outro lado, resiste melhor porque opera com um modelo mais simples, mais flexível e de menor custo, mas isso não significa que está fora de risco. Quando precisar cortar, ela fará isso. A grande lição de tudo isso é que a aviação moderna pode parecer digital, global, automática. Mas ainda depende de algo muito concreto, um combustível específico, produzido em refinarias específicas, transportado por rotas específicas e carregado no avião poucas horas antes do voo. A gente não pensa nisso quando essa cadeia funciona, mas quando ela é interrompida, os voos são cancelados, e aí a gente percebe. Por isso, toda vez que virmos voos cancelados, precisamos entender o que realmente está por trás: geopolítica, química, logística e economia atuando juntas. Espero que tenham gostado do vídeo, é diferente do que faço, mas queria explicar o que ocorre no Estreito de Hormuz. Até a próxima! de aviación.